Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem nos últimos dias. Espero que tenham tido um ótimo final de semana, né? Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança, por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, nessa manhã. Mais uma manhã, Deus, pronto, Senhor, para ouvir de Ti, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fala conosco, Deus. Senhor, nos direciona nessa mensagem da manhã, segunda-feira, Deus. Temos uma semana inteira pela frente e queremos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que Ele tenha primazia, que Ele possa trazer a revelação do céu para a terra, Deus. Nessa manhã, Deus, nós estamos aqui, Deus, prontos, Pai, para receber do Senhor a instrução, Pai. Em nome de Jesus, amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs, trazendo uma mensagem de devocional, uma palavra de devocional, uma palavra que tem nos incentivado, né, nos instruído, trazido a revelação do céu para a terra, né? Então vamos lá, queridos, vamos continuar falando da carta aos Romanos. Antes disso, eu preciso falar para vocês que eu estou bem, né? Passei por dias difíceis, né? Eu e a minha família, claro, após eu ter tomado a vacina. No dia seguinte eu já comecei a ter algumas reações, a princípio uma reação gripal, né? Mas depois eu comecei a desenvolver um processo inflamatório nos meus ouvidos, os meus tímpanos ficaram inchados e isso foi complicando e trazendo cada vez mais dor, incômodo, a ponto de eu começar a confundir. Se vocês repararem nas últimas mensagens que eu gravei, inclusive no culto de domingo, eu troquei algumas palavras porque realmente meus ouvidos estavam fechados. E na segunda-feira passada eu precisei ser hospitalizado, eu fui para o médico e acabei ficando em observação, tomando soro para que esse processo inflamatório regressasse e daí por diante eu tive que fazer um tratamento com uma medicação, mas sábado eu comecei a ficar bem, ontem eu passei um dia bem em casa, descansando e hoje eu estou pronto aqui para retomar de novo. Continue orando por mim, continue orando pela minha família, não é fácil, né? Eu amo fazer isso daqui, mas infelizmente a coisa foi complicando, as dores foram aumentando e eu precisei realmente tirar uns dias para eu me reposicionar, para eu ganhar força novamente, né? E buscar em Deus também aquilo que Ele quer para nós, né? Então vamos retomar hoje, vamos continuar e se as coisas continuarem do jeito que elas estão, eu continuo gravando, senão eu paro novamente e vou cuidar da minha saúde, porque isso é a coisa mais importante. Então continuem orando por mim, continuem, né, se colocando na brecha pela minha vida. Não é fácil, não tem sido fácil, a gente enfrenta lutas, batalhas, mas Deus tem nos dado a vitória. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu creio que você já pegou o teu café, eu creio que você já pegou a tua palavra. Então abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, nós vamos voltar no versículo 1 e vamos fazer uma introdução rápida de novamente a carta aos Romanos, para nós retomarmos, e eu creio que agora nós vamos dar continuidade a isso, tá bom? Se você já pegou o teu café, se você já pegou a tua palavra, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Queridos, vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 1. O prefácio e saudação do apóstolo Paulo. Então, nós já falamos que essa carta do apóstolo Paulo, ela é escrita à igreja de Roma, a igreja romana. E vocês sabem que a igreja de Roma foi uma igreja criada em cima da revelação que o apóstolo Pedro tem com Jesus, quando Jesus revela a sua identidade. E aqui o apóstolo Paulo, ele não estava preso. Paulo estava, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, subentende-se, os estudos apontam que ele estava na região da Grécia. Paulo estava na região da Grécia quando ele escreve a carta aos Romanos.
E por que ele escreve essa carta? Paulo tinha no coração dele um desejo muito grande de ir para Roma, de estar em Roma e de compartilhar com os cristãos de Roma a tua experiência cristã, aquilo que ele tinha como vivência no Evangelho de Jesus. E por que essa carta? Essa carta, diferente das outras cartas, ela é uma carta escrita em defesa do Evangelho de Jesus para a Igreja de Roma. Ou seja, Paulo quer falar sobre a graça de Deus para a Igreja de Roma. Ela não é uma carta corretiva, ela não é uma carta instrutiva à Igreja de Roma como as demais igrejas. Essa carta ela não tem a finalidade de consertar algo na Igreja de Roma, mas ela tem um grande intuito de falar da graça e do amor de Jesus também por aquele povo. Todos nós sabemos que a Igreja Romana é uma igreja que a princípio colocou as questões relacionadas às indulgências, né, as cobranças em relação aos milagres e assim sucessivamente. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele consegue atingir pessoas com muita influência dentro daquela igreja, dentro daquela cidade. A primeira dessas pessoas que o apóstolo Paulo consegue alcançar, que se converte ao Evangelho de Jesus, é Santo Agostinho, um teólogo, um dos caras mais inteligentes daquela época, uma pessoa de influência, que ao ler Romanos 13, ele decide se converter ao Evangelho de Jesus. E dali por diante ele começa a propagar esse Evangelho. E esse Evangelho alcança Lutero, um reformista, um homem importantíssimo dentro da história cristã. E daí sucessivamente esse homem prega, esse homem começa também a propagar o Evangelho de Jesus e alcança John Wesley, um outro ícone fundamental na história cristã, Karl Barth, enfim, queridos, o Evangelho escrito por Paulo, como dizem muitos teólogos, o Evangelho segundo Paulo é a carta aos Romanos. E essa carta fala de graça, essa carta fala de amor, essa carta fala da experiência de Paulo com Jesus. E a palavra diz em Romanos 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui eu já falei para vocês, Paulo, ele se coloca como Paulus, pequeno, alguém simples, alguém humilde. E ele se identifica à igreja no início dessa escrita, dizendo que ele é um servo de Jesus, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, ele não era um apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo após a sua conversão no caminho de Damasco e após a tua experiência com Jesus naqueles 14 anos que nós já falamos. 3 deles, né, passando uma imersão com Jesus e os outros 10 quando ele volta para a cidade de Tarso e depois ele retorna a Antioquia. Então, Paulo, ele se apresenta à igreja de Roma como servo, chamado ao apostolado. E por que o apóstolo Paulo, ele escreve essa igreja aos romanos, a igreja de Roma? Porque ele quer compartilhar da tua experiência com Jesus, de graça e de misericórdia. Então, quando nós olhamos para a carta aos romanos, a epístola aos romanos, nós precisamos lembrar de graça e de misericórdia. O Evangelho de Jesus alcança essas pessoas para falar única e exclusivamente de graça, de fé, de misericórdia, de amor, de Novo Testamento, a lei sendo substituída pela graça, o Antigo Testamento passando a viver o Novo Testamento, o Evangelho da graça de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele libera palavras importantíssimas que levaram pessoas, ícones da igreja, a se
a se converterem ao Evangelho de Jesus, ao lerem a carta aos Romanos. Um beijo no teu coração, amo vocês. Amanhã nós estamos de volta, falando um pouquinho mais, mergulhando, avançando. Nós vamos tratar agora das passagens mais importantes dessa carta, que fizeram e fazem até hoje toda a diferença nas nossas vidas. Um beijo no teu coração, amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia. Em nome de Jesus. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.